Então, baixa estatura é uma queixa muito frequente, que chega principalmente para os pediatras, mas às vezes para o pediatra geral, para outras especialidades, e pode ser raquitismo. Esse é o meu conflito de interesse. Então, antigamente nós víamos pessoas caminhando dessa maneira, com as pernas arqueadas, com muita dificuldade, e não se tinha o diagnóstico, não se sabia o que fazer. Porém, essa paciente, ela é atual, ela tem 14 anos e ficou durante muito tempo sem tratamento adequado. Tinha o diagnóstico porque é familiar, mas ficou muito tempo sem o tratamento adequado. E como é que nós podemos ajudar esses pacientes que têm essas deformidades, que têm baixa estatura e que muitas vezes não têm o diagnóstico ainda ou não tiveram acesso ao tratamento? Os pacientes chegam assim para nós, com essa deformidade, e de todas essas imagens, só uma é raquitismo. Então, é muito difícil nós darmos o diagnóstico se nós não aprofundarmos a investigação. Aqui, no caso, por curiosidade, é a número 2. A baixa estatura, essa é uma paciente com raquitismo, bastante marcada, a despeito do tratamento que ela fazia na época. Uma baixa estatura desproporcionada, ou seja, a proporção, a relação segmento superior, segmento inferior, ela está alterada à custa de membros inferiores mais encurtados. Então, o tronco ele é normal e os membros inferiores são menores. E os pacientes, aqui especificamente com raquitismo hipofosfatêmico, eles acumulam uma carga de manifestações, de sintomas ao longo da vida. Então, é importante nós fazermos o diagnóstico precocemente para evitar essa progressão. Então, começa com crescimento prejudicado e desproporcional, como eu disse. Esses pacientes com raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X podem apresentar crâniosinostose, então uma fusão precoce das suturas cranianas. Raquitismo e osteomalácia. Então, o raquitismo é o defeito de mineralização, como nós vamos ver, na placa de crescimento. E a osteomalácia é o defeito de mineralização nas demais regiões ósseas. Então, a criança vai ter tanto o raquitismo quanto a osteomalácia, e o adulto somente a osteomalácia. Apesar que o nome fica, né, como diagnóstico, raquitismo. Deformidade dos membros inferiores, baixa estatura, abscessos e cáries dentárias, dor e fraqueza muscular, e nós vamos ver por quê. Malformação de Chiari, que é uma malformação do sistema nervoso que pode levar a dor de cabeça e outras complicações. Osteoartrite e rigidez articular em função da deformidade. A deformidade dos ossos longos sobrecarrega as articulações. Fraturas e pseudofraturas de difícil consolidação. Calcificações extraósseas, então, como os ossos, pelo raquitismo, ficam amolecidos, o organismo lança a mão de calcificação de tendões e ligamentos para compensar essa falta de estrutura esquelética, e perda auditiva. E tudo isso permeado por um impacto na qualidade de vida e na capacidade laboral. Quando nós vemos, e o que primeiro chama atenção no raquitismo, é a deformidade nos membros. Então, o primeiro exame que você pensa em fazer é o raio-x. E o que nós vemos de típico do raquitismo no raio-x? É um alargamento das metáfises, e aqui quando nós comparamos com uma criança normal, vejam como há um alargamento nas metáfises, os bordos completamente irregulares, né? Sem contar nos desvios angulares dos joelhos. Então, deformidade em varo ou em valgo. E por que isso acontece? Então, há um defeito de mineralização, e o osteoide, que nada mais é do que osso não mineralizado no indivíduo normal, é só uma lâmina.
o osso mineralizado. E o que promove a mineralização? Cristais que contêm cálcio e fósforo. Então, aqui na biópsia óssea, a gente pode ver no osteoide de um indivíduo normal somente uma lâmina. No indivíduo com raquitismo, vejam a espessura e o volume deste osteoide. Então, osso não mineralizado, à custa de uma redução importante no volume de osso novo. Também visto aqui na histologia, na biópsia, um grande volume de osteoide. Esse aumento no volume osteoide, ele leva à fratura, às deformidades e à dor, porque o osteoide ele distende o periósteo, que é o revestimento do osso, e leva à dor. Então, como eu disse, o cristal de hidroxiapatita, que confere rigidez aos ossos, é composto por cálcio e por fósforo. E como eu faço a investigação? Então, dessa situação em que eu tenho baixa estatura, tenho deformidade dos membros inferiores mais ou menos importantes e outras queixas que compreendem dor óssea, fadiga, como é que eu começo a investigar um indivíduo com tantas queixas? Então, eu vou fazer a investigação radiológica, a investigação laboratorial e a investigação genética. Começamos pela laboratorial e para diferenciar os diferentes tipos de raquitismo, nós temos que fazer esse conjunto de exames. Então, aqui a máquina fotográfica para vocês fotografarem, printarem a tela, porque é importante, é interessante ter essa lista à mão. Então, fosfato sérico, fosfato urinário, creatinina sérica e creatinina urinária, eu preciso para documentar hipofosfatemia e hiperfosfatúria. A fosfatase alcalina, que deve estar elevada em todos os tipos de raquitismo, raio-x de ossos longos, cálcio sérico, cálcio urinário e albumina, para checar se não é um raquitismo calciopênico, então em que eu tenho hipocalcemia também, o PTH e a 25-hidroxivitamina D, porque a vitamina D ela favorece a absorção intestinal de cálcio e de fósforo, então eu preciso garantir que a vitamina D esteja normal e que não é um raquitismo carencial. Urina, rotina e gasometria venosa para afastar outras tubulopatias. Então, o paciente que tem hipofosfatemia e hiperfosfatúria, mas ele tem hipocitratura, hipercalciúria, uma acidose metabólica que me leva para um outro diagnóstico. E, por fim, para documentar o raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X ou XLH, eu primeiro faço o painel genético e, caso eu não encontre nenhuma mutação, eu faço a dosagem do FGF23, que é uma fosfatonina que leva à hiperfosfatúria. Então, esses são os principais exames. Então, falando do diagnóstico diferencial dos raquitismos, aqui eu separei essa tabela para ficar mais didática. Eu tenho que todos os raquitismos terão, vou voltar aqui um pouquinho, em todos vai haver fósforo baixo. Mas o que diferencia é que no raquitismo hipocalcêmico eu tenho o cálcio baixo também. Nós vamos ver que no hipofosfatêmico o cálcio é normal. Então, aqui é o diagnóstico diferencial dos raquitismos hipocalcêmicos, que podem ser nutricionais, dependente de vitamina D, quando eu produzo menos calcitriol, então a conversão de 25 vitamina D em 1,25 ela é prejudicada, e resistente à vitamina D quando a ação do calcitriol é comprometida por uma mutação nos receptores, no gene dos receptores. A hipofosfatasia, ela entra no diagnóstico diferencial porque também é um defeito de mineralização. Entretanto, o diagnóstico dela é mais fácil, não diria, porque tem que se suspeitar, mas a fosfatase alcalina é extremamente baixa. E aqui vale a informação de que as concentrações de fosfatase alcalina variam de acordo com idade e sexo, e nem sempre os laboratórios fazem essa estratificação. E, por fim, o raquitismo hipofosfatêmico, que, como eu disse para vocês, tem a calcemia normal, o fósforo sérico bastante diminuído,
a 1,25 de hidroxivitamina D inapropriadamente normal ou baixa, e a fosfatase alcalina elevada também. Então, a partir de agora, nós vamos nos ater ao raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X, porque é o tipo mais comum de raquitismos hipofosfatêmicos herdados. Aqui vem a máquina fotográfica de novo, porque existe uma estratificação dos valores de normalidade do fósforo sérico. Então, quando eu doso o fósforo sérico, eu não vou olhar só o valor de referência que o laboratório me liberou. Eu preciso olhar essa tabelinha para garantir que eu faço o diagnóstico de hipofosfatemia. Então, nós temos todas essas faixas de normalidade que têm que ser observadas. Importante lembrar que a coleta do fósforo ela é feita em jejum, tá? De no mínimo 8 horas, porque a alimentação, como os alimentos proteicos são ricos em fósforo, eles vão interferir com a minha dosagem. E não é porque tem hipofosfatemia que necessariamente vai ser um raquitismo hipofosfatêmico. Eu tenho todas essas possibilidades de diagnóstico diferencial de hipofosfatemia. Então, podem fotografar ou printar a tela também para ajudá-los a pensar nas possibilidades. Agora, então, a partir do momento que eu tenho o diagnóstico de hipofosfatemia, eu preciso avaliar a fosfatura. Então, nós começamos com a TRP. O que é TRP? Taxa de reabsorção de fósforo. É o quanto de fósforo se reabsorve nos rins quando dá filtração. A taxa de reabsorção de fósforo é 1 menos a fração de excreção de fósforo. Então, 1 menos o que eu eliminei. Como é que eu calculo quanto eu eliminei? Por essa fórmula. Então, por isso que nós vimos lá atrás, naquela tabela de exames, que eu preciso do fósforo urinário, da creatinina plasmática, creatinina urinária e do fósforo plasmático, para fazer esse cálculo. Então, o fósforo em circulação vai ser filtrado e via cotransportadores sódio fosfato 2A e 2C, a maioria desse fósforo retorna para a circulação. E isso tem que acontecer com 85% a 95% do fósforo filtrado. Uma pequena parte, então, passa pelos rins e é eliminado pela urina. Então, 85% a 95% do fósforo tem que ser reabsorvido. Se houver uma menor reabsorção, significa que o paciente está perdendo mais fósforo do que deveria pela urina. Mas, às vezes, quando nós calculamos a taxa de reabsorção de fósforo, nós nos deparamos com resultados normais. O organismo tenta poupar a todo custo o fósforo, pouco fósforo que tem. Então, nós partimos para TMP por TFG. O que é? É a maneira mais fácil de avaliar o transporte renal de fosfato, corresponde ao limite inferior teórico do fosfato plasmático, abaixo do qual todo fosfato filtrado seria reabsorvido. E aqui a TFG é taxa de filtração glomerular. Então, esse é o limiar de excreção. E para calcular TMP por TFG, é necessário primeiro encontrar a TRP. E nós temos uma ferramenta para ajudar nesse cálculo. Antigamente ele era feito por um nomograma, e nós temos uma ferramenta e que vocês podem ter nos seus dispositivos aqui, escaneando o QR Code. Eu vou passar esse vídeo e mostrar para vocês como funciona. Esses valores de exame são de um paciente real, um menino de 4 anos, então eu vou inserir na calculadora, que para quem não escaneou o QR Code, tá só colocar o endereço na web, calculadoraultragenics.com. Então, eu vou inserir os valores que eu tenho aqui, fosfato plasmático, fosfato urinário, em amostra, tá? Se houver as dosagens em 24 horas, há um box em que se clica e se coloca o volume. Então, inserindo todos os valores, atentando para 2 casas decimais, eu terei o cálculo da taxa de reabsorção de fósforo absoluta, relativa, então 93,4%,
Se o normal é de 85% a 95%, essa TRP está normal. Mas aqui eu encontro uma TMP para a taxa de filtração glomerular de 2,47. Que, por ter vindo em vermelho, ela é baixa, tá? Então, essa é a diferença de se usar só a taxa de reabsorção de fósforo e fazer o cálculo da TMP por TFG, porque isso garante que eu não perca diagnóstico, tá? Esses exames aqui é de um paciente que tem mutação no gene FEX, que é o causador do raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X. Então, é um diagnóstico de certeza e eu trouxe para vocês verem como pode ser falseado se a gente não aprofunda essa investigação. A investigação prossegue, então, com a radiologia, um raio-x para avaliar as metáfises aqui dos joelhos, né? Então, fêmur e tíbia, e do punho. Também posso pedir para avaliar o eixo mecânico, o desvio angular dos joelhos, um raio-x panorâmico dos membros inferiores. E aqui nós vemos, então, alargamento de metáfises, bordos irregulares, a imagem em taça invertida. E, por fim, a investigação prossegue para o painel para raquitismo hipofosfatêmico, que contempla 18 genes. Esses exames, eles podem ser oferecidos pelo programa de apoio ao diagnóstico, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. E a gente está falando de genética, de se encontrar a mutação. Como é que essa doença é transmitida e qual a importância de saber disso? Então, se eu tenho um homem afetado por XLH, todas as filhas mulheres que ele tiver serão afetadas. Porque ele tem um único X, esse único X tem a mutação, então todas as filhas mulheres, 100%, serão afetadas. Já se eu tenho uma mulher afetada, ela tem um X com a mutação e um X normal. Terá 50% de chance de transmitir a doença para a sua prole, e aqui tanto faz meninos ou meninas. Importante salientar que é 50% de chance em cada gestação, porque eu já vi famílias terem o primeiro filho afetado e logo se animarem a ter o segundo, porque o segundo vira normal. Então, um afetado, um não, é 50% em cada gestação. Colhendo a história familiar, a gente consegue identificar indivíduos até então sem diagnóstico. Porque o XLH não tem uma relação genótipo-fenótipo clara. Então, dentro de uma mesma família, com a mesma mutação, eu posso encontrar indivíduos mais acometidos e menos acometidos. Às vezes só baixa estatura, só dor. Então, é importante construir esse heredograma para identificar indivíduos que estejam sem diagnóstico e sofrendo com a doença. E 1/3 dos casos são mutações de novo, então não terão história familiar. Como eu tinha adiantado, esse é o programa de suporte ao paciente para o diagnóstico. Vocês podem fotografar aqui também para ter com vocês, se tiverem casos suspeitos. Então, esse 0800, né, o programa de suporte ao paciente, ou também com a Geisa, a enfermeira coordenadora do programa de doenças raras de Santa Catarina. Uma vez feito o diagnóstico, com base na radiologia, nos exames laboratoriais e na genética, nós temos para os raquitismos hipocalcêmicos como tratamento carbonato de cálcio, o colecalciferol e o calcitriol. Para o raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X, nós tínhamos até há pouco tempo somente o fosfato de cálcio e o calcitriol. Então, era uma reposição do que o paciente perde, né, com o fósforo por via oral, e o calcitriol uma reposição do que ele deixa de produzir pela deficiência da vitamina D, da 1,25 de hidroxivitamina D, ou calcitriol endógeno. E, recentemente, nós tivemos, então, a incorporação do burosumab
por via subcutânea como a primeira escolha para o tratamento do XLH. E estes são os principais exames para o monitoramento do tratamento do XLH. E eu trago um pouco mais à frente como são os exames exigidos pelo PCDT. Então, esse é o desenho do estudo que mostra a comparação entre os dois tratamentos para o raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X que nós tínhamos até então. O tratamento convencional com fosfato e vitamina D, fosfato sempre manipulado, não há apresentação comercial, e traz consigo complicações como diarreia, intolerância gástrica e risco de nefrolitíase e nefrocalcinose, e comparado com o burosumab na proporção de 1:1. Então, isso em crianças de 1 a 12 anos. Então, o que nós vemos aqui em roxo é o comportamento da fosfatemia com o uso do burosumab. Então, há uma normalização e manutenção do fósforo sérico no limite de normalidade, enquanto que o fósforo e calcitriol não normalizam, não alteram a concentração do fósforo. A mesma coisa vale para a fração de excreção do fósforo por via urinária, há um aumento da reabsorção quando em uso do burosumab versus nenhuma alteração aqui em cinza para os pacientes em tratamento convencional. Nós temos para os pacientes com burosumab uma normalização da 1,25 de hidroxivitamina D. Então, há um pico que é a conversão do que estava represado pelo comprometimento da enzima que faz a conversão de 25 vitamina D em 1,25. Uma vez normalizada, o calcitriol endógeno se mantém dentro dos valores de normalidade, enquanto o tratamento convencional não altera a sua concentração. A fosfatase alcalina, que é um marcador de remodelamento ósseo bastante importante no monitoramento dos raquitismos, ela se normaliza aqui em torno de 30 dias. E o tratamento convencional leva a uma ligeira redução apenas. E aqui o desempenho do Z-score de estatura nos pacientes em roxo com burosumab e em cinza os pacientes com tratamento convencional, isso em relação ao basal no início do tratamento. Em relação ao perfil de segurança, uma medicação extremamente segura, não houve evento adverso grave relacionado à medicação, nenhum evento adverso que tenha levado à descontinuação ou que tenha levado a óbito. A maioria deles apenas uma hiperemia, como em todos os biológicos, uma hiperemia no local da aplicação, que dura em torno de 1 a 2 dias e remite espontaneamente. E o que o novo PCDT de raquitismo garante ao paciente com XLH e como proceder? Então, para se iniciar o burosumab, é necessário que o tratamento convencional seja suspenso de 7 a 10 dias antes do início do burosumab, para se evitar uma hiperfosfatemia. Não é necessário que o paciente tenha passado por algum tratamento prévio para iniciar o uso do burosumab, pois para este grupo específico, seu uso é o tratamento de primeira linha. O PCDT contempla, por enquanto, pacientes, crianças e adolescentes até 18 anos, e os que excedem essa idade ainda continuam com acesso judicial. O que é necessário para a prescrição? Então, os CIDs que o PCDT traz, e esse é um documento da própria Diretoria de Assistência Farmacêutica de Santa Catarina, então, esses são os CIDs, as apresentações, né, de 10, 20 e 30 miligramas por ml, critérios de inclusão, diagnóstico genético de XLH, e idade entre 1 ano e 17 anos. Às vezes acontece de nós não conseguirmos um resultado positivo para a mutação, o que não afasta a doença. Então é importante saber que o não encontro da mutação, que pode estar numa região intrônica, pode ser uma grande deleção e que não aparece no painel, não exclui o diagnóstico. Anexos obrigatórios, então, estes exames, que, como eu tinha trazido para vocês, excluem outros diagnósticos, raio-x de punhos e joelhos, ultrassom de rins e vias urinárias, porque se em tratamento convencional anterior existe o risco de
nefrolitise e nefrocalcinose. Para o monitoramento, então, tem também no documento da Diretoria de Assistência Farmacêutica os exames necessários para renovação, para iniciar e renovar o processo. A única observação aqui é que para o diagnóstico não se solicitava um 25 de hidroxivitamina D, mas para o PCDT isso é necessário, esse exame é necessário. E, de novo, nós podemos contribuir com o programa de apoio ao paciente com esses exames, se necessário forem. Então, a atenção às deformidades dos membros inferiores e à baixa estatura, né? Aquela história de que o paciente é baixo porque a família é baixa, às vezes traz uma família doente, e nós temos a oportunidade de fazer o diagnóstico na família toda. O diagnóstico depende de se suspeitar e proporcionar os exames necessários, e o sucesso do tratamento depende do diagnóstico correto e precoce. Então, hoje nós imaginamos que os pacientes com XLH, iniciando o tratamento precocemente, no primeiro ano de vida, eles não evoluam com as deformidades, com a baixa estatura, com dor e com todas as complicações decorrentes da doença. E aí que é este quadro, que é de uma paciente minha, recente, fique somente no passado e isso seja história para a gente contar de como foi um dia e que nós não vejamos mais pacientes assim. Então, queria agradecer muito a atenção de vocês e me colocar à disposição para responder às dúvidas. Vamos lá. Professora Soraya, obrigada pela aula, me ajudou bastante. Sou endócrino adulto e tenho uma paciente de 26 anos com raquitismo hipofosfatêmico. Temos alguma evidência de benefício do Burosumab após 18 anos? Obrigada pela pergunta, Thaís. Tem várias. Eu não trouxe o estudo aqui em adultos por conta do tempo, mas a gente tem estudo mostrando o estudo em adultos, o estudo pivotal, ele foi contra placebo, porque nós sabemos que a maioria dos serviços, eu não sei o seu serviço, quando o paciente termina o crescimento, nós suspendemos o tratamento convencional, ou suspendimos o tratamento convencional, e retornávamos apenas se o paciente tivesse dor ou se fosse ser submetido a um procedimento ortopédico. Então, esse estudo comparou o burosumab com placebo e houve melhora, obviamente, na normalização da fosfatemia, normalização da reabsorção tubular de fósforo, fundamentalmente diminuição do PTH, né? Nós que somos endócrinos adoramos PTH, porque o PTH ele está diretamente relacionado ao número de sítios de entesopatia que esses pacientes vão ter. Então, quanto maior o nível do PTH, maior o índice, o IMC, e maior a idade, maior o número de sítios de calcificação de tendões e ligamentos que esses pacientes têm. Então, o burosumab em adultos diminuiu o PTH, diminuiu dor e reduziu drasticamente a velocidade de consolidação das fraturas. Então, tem um outro estudo também, depois, se você quiser, a gente manda todos esses estudos para você. Um dos estudos mostra biópsia óssea, então, houve a redução do volume osteoide, que antes era de 50%, comparado com o volume ósseo total, ele reduz de 50% para 8%, né, em menos de um ano. Então, existe sim, e sem contar a qualidade de vida, o relato dos pacientes em termos de dor, tem aplicação de escala de WUMAC, em termos de mobilidade, então tem vários benefícios. Beleza. Enquanto você escreve ali, temos uma outra pergunta, ou, enfim, um pedido aqui para você, tá? Parabenizando pela aula. Gostaria do seu comentário a respeito dos ensaios disponíveis no Brasil para a dosagem do FGF 23. 23. Grande abraço a Juliane. Juliane, obrigado, Juliane, pela participação. Obrigado também, Thaís, tá? Eu vou colocar o e-mail do Fernando aqui também, que é da área médica. Pois é, o ensaio de FGF 23, é por isso que a gente
primeiro faz o painel genético para depois fazer, se necessário, a dosagem do FGF23. Porque nem todos os laboratórios disponibilizam a dosagem do FGF23 intacto. E, além disso, a logística ela é muito complicada, porque a amostra ela tem que ser centrifugada tão pronto seja colhida, mantida congelada todo o tempo durante o transporte até o ensaio, que na maioria das vezes não é no local de coleta, porque poucos laboratórios fazem essa dosagem. Então, nós não confiamos muito, sem contar na questão que o FGF23 ele pode vir inapropriadamente normal. Por quê? Considerando que o FGF23 é uma fosfatonina, então ela leva à hiperfosfatura. Se eu tenho hipofosfatemia, eu não deveria me dar ao luxo de excretar nada de fósforo pela urina. Então, era de se esperar que para uma situação de hipofosfatemia, o FGF23 estivesse indetectável, ou próximo disso. Então, muitas vezes ele vem normal, mas inapropriadamente normal. E é importante a gente lembrar disso na avaliação. Mas o ensaio, os ensaios disponíveis no Brasil são muito complicados, são pouquíssimos os serviços laboratórios que têm um ensaio confiável. Eu só deixo já a mensagem, eu não aprofundei muito na fisiopatologia da doença, mas para quem tiver interesse, tem os nossos contatos aí. Nós temos curso de educação médica só nisso, 2, 3 módulos online, então se quiserem, a gente reúne, faz, sem nenhum problema. Nós somos muito envolvidos em educação médica, porque, como eu disse, o diagnóstico só se faz se a gente conhecer, né? E lembrar que quando nós temos um caso à nossa frente e a gente consegue identificar, lembrar de fazer a história familiar, porque dali, experiência própria, sai em média em torno de 3 a 4 indivíduos afetados, não tratados, porque estavam até então sem diagnóstico. Aquela comparação intrafamília, né? Em que as pessoas começam a se sentir normais, sem problema, porque os outros também são, quando na verdade muitos deles também são acometidos e precisariam ter um diagnóstico para receber o seu tratamento. Quero agradecer mais uma vez todos que estão aqui, o interesse no assunto, e nós, Ultragênicos, nos colocamos à disposição em todos os sentidos, tanto educação médica, apoio ao diagnóstico e tudo que for necessário para levar informação de qualidade. A gente é muito dedicado à educação médica, então tem os nossos contatos e nós estamos à disposição do que for necessário para ajudar os pacientes todos, né, que estejam aí demandando atenção e necessitando um diagnóstico, um tratamento e uma qualidade de vida.